Fala galera, Luciano Lara, Beabá do Tiro. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a reportagem do Globo que fala sobre o esvaziamento das lojas e dos clubes de tiro, quase que ovulando a respeito do que eles conseguiram alcançar e os especialistas, mas em especial quando falam a respeito do novo decreto, eles nos dizem quem foi o pai da criança e vamos entender o que está por trás disso. Aguarda aí. Domingo, friaca aqui em Curitiba, aguardando, já preparado nesse domingo à noite, aguardando para o início da audiência pública que vai ser realizada na Assembleia Legislativa amanhã e discussão sobre os efeitos do novo decreto. Né? Recebi informação de que uma entrevista que eu concedi de mais de 50 minutos gravada, porque eu fiz questão de gravar, gravei a imagem, gravei o vídeo, gravei o áudio, né? Para evitar a deturpação das nossas orientações e das nossas informações passadas a repórter muito solícita e muito educada que nos procurou para falar sobre o novo decreto, né? Fui surpreendido pelo fato de que já era para ter sido publicado na terça-feira de semana retrasada, na semana passada, né? E a publicação de hoje da matéria, né? Fiz a solicitação de que minhas aspas, né, as minhas citações fossem feitas integrais, sem qualquer alteração ou manipulação do que foi falado, ainda que soubesse que o contexto da reportagem seria desarmamentista, como foi. Né? Mas o que chama atenção, primeiro, foi o nível dos especialistas que foram trazidos para falar mal do novo decreto. Né? Tirando os proprietários de lojas e de clubes de tiro, né? Citados como nem tendo podido aproveitar ali a situação e o mercado, né? Foram trazidas aquelas figuras de sempre das instituições e organizações não governamentais desarmamentistas, né? Que a minha suspeita era quem direcionava o trabalho dos grupos, do grupo de trabalhos, né, realizado para a publicação do novo decreto, mas que a reportagem trouxe claramente como tendo sido um dos pais da criança. E um dos pais da criança eu vou mostrar aqui para vocês, que os clubes e lojas de tiro estão esvaziadas. Vem aqui em destaque a informação de que à frente da Secretaria de Segurança da Organização dos Estados Americanos, há pouco mais de um mês, o advogado Ivan Marques, que elaborou o documento que serviu de base ao novo decreto de Lula, diz que a reação é natural, mas necessária para conter aberrações. Ele lembra que o Estatuto de Desarmamento foi aprovado há 20 anos, o processo também foi de alta restrição, com fechamento de 90% das lojas. Quer dizer, já há aqui a clara demonstração de que ele quer, com o documento que ele fez, que serviu de base para o Lula, peraí, como é que um advogado fez o texto base para o Lula? E agora um advogado que está na Secretaria de Segurança da Organização dos Estados Americanos. Coincidência? O impacto é mais sentido porque, além da mega estrutura que serviu para a flexibilização, também houve aumento dos aficionados pelo mercado armamentista. Então vamos lá, vamos descobrir quem que é esse senhor, o senhor Marques, Ivan Marques, né? Vamos ver se a gente descobre alguma coisa aqui sobre o senhor Ivan Marques. E sobre o Ivan Marques, nós verificamos, né, aqui uma matéria que foi publicada, né, de uma entrevista que ele concedeu aqui. Vamos lá. A matéria falando do senhor Ivan Marques, advogado, diz o seguinte: que o senhor Ivan Marques, membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Olha só que coincidência. Não, não. Ex-presidente do Instituto Sou da Paz. Esse é o senhor Ivan Marques, advogado. Quais são as causas do crescimento de circulação? O afrouxamento das regras desde o governo Michel Temer. Mas em 2019, sob Bolsonaro, esse afrouxamento ainda maior, né? O maior acesso de armas é uma das principais bandeiras do Bolsonaro que acaba incentivando o uso. E as consequências? A curto prazo não tem efeito sobre homicídios, por exemplo.
A maioria dos cidadãos que adquirem tem condições para isso dentro do mercado legal. A curto prazo, há um efeito sobre violência doméstica, mentira, aumento de ameaças e violência cotidiana, mentira, como discussões de trânsito que podem resultar em mortes, mentira, e até 2022 nós mostramos isso claramente. A médio e longo prazo, há um processo em que essas armas migram para o mercado ilegal por diversos fatores. Mentira, roubo, perda, desvio e venda. Mentira. Mentira e mais mentira. Agora a gente precisa entender, efetivamente, por que, que será que isso é dito por esse senhor, né? E mais especificamente, nós precisamos entender o que, que pode acontecer. Mas ele conclui ali na sua entrevista. E eu volto aqui à apresentação, vou ficar pequenininho aqui. O que se observa historicamente no mundo é que o aumento das armas do cidadão leva a mais chance de acidente doméstico, mentira, do que defesa pessoal, também mentira. A estratégia de reduzir violência deve ser outra. Qual? No Nordeste, por exemplo, temos políticas de segurança que conseguiram reduzir os homicídios, atuando na prevenção e na investigação. Qual que é a medida que foi adotada? Quando que foi adotada? Mas isso ele não fala. Mas vamos lá. Tem mais especialistas citados ali. Além de descobrirmos o pai de quem fez o documento, né, o Frankenstein que virou o decreto, novo decreto de armas, o 11.615, descobrimos quem que tem o DNA da paternidade desse decreto, e está começando a ficar explicado por que tudo que foi discutido no grupo de trabalho não foi realizado. Já tinha um advogado que hoje está na Organização dos Estados Americanos, né, e era presidente do Instituto Saúde da Paz, e era membro do Instituto Brasileiro de Segurança Pública, né? Vamos ver o que, que a gente consegue ainda sobre a matéria. A matéria vem lá e fala de um outro especialista, o tal do Roberto Uchoa, que é integrante do Conselho do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Olha que coincidência, da onde o senhor Marques, Ivan Marques, foi presidente até pouco tempo. Vamos ver o que, que fala, então, o especialista em armas, o senhor Roberto Uchoa. O senhor Roberto Uchoa diz o seguinte, vamos lá, vamos compartilhar para vocês verem. Autor do livro Armas para Quem, o policial federal Roberto Uchoa, integrante do Conselho de Segurança, olha lá, integrante do Conselho do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, do qual o senhor Ivan Marques era presidente, acredita que o decreto irá acabar com o caos disseminado pela evasão de armas legais para o crime. Que caos! Da onde que ele tirou isso aí? Das pesquisas que ele faz, né? Muita gente ganha dinheiro com essa festa das armas, mas ao mesmo tempo observamos inúmeros casos de desvios. Quais são os inúmeros casos? No período foi permitido que fuzis e pistolas, antes restritos às forças de segurança, fossem adquiridos pela população. Já eram autorizados há muito tempo. O que será dessas armas? Não sabemos, mas vamos descobrir o que o senhor Roberto Uchoa, pesquisador, tem de conhecimento para estar falando desse assunto, além de ser integrante do Conselho e ser policial federal. Nós tivemos a oportunidade de encontrar com o senhor Roberto Uchoa, que inclusive quis nos dar uma carteirada na audiência pública do Senado, quando foi discutido o projeto de lei 3713. Depois que eu falei, esse cidadão entrou, e eu vou deixar o link do vídeo aqui para vocês, questionando se meus artigos eram científicos, porque eu citei o artigo de que o aumento de armas legais não resulta no aumento de crimes. E não há nenhum, repito, não há uma pesquisa no mundo, nenhuma, que relacione a arma legal vendida com um crime praticado. Não existe, porque esse dado não existe. Nenhuma no mundo faz isso, tá? Mas quando ele me questionou, né, e como ele se apresentou como responsável do Sinab na polícia no Rio de Janeiro, e não de Campos de Goytacazes, né, eu fui pesquisar. Falei, porra, quem que é o cara que veio trombar daquele jeito, né, dar a cara daquele jeito para mim? Vamos descobrir o que, que ele fez. E ele escreveu um livro, Armas para Quem? E publicou o livro Armas para Quem? E eu fui descobrir o que, que era essa pesquisa que ele realizou. E eu fiquei sabendo que isso era a dissertação do mestrado dele em Ciências Políticas, no qual ele, em 100 páginas, colando um monte de tabelas, um monte de fotos, chegou aos seguintes descobertas. Vamos ver. Está aqui no site da universidade, que foi publicada, né, a tese dele. Vamos ver lá como é que está a dissertação, né, porque era dissertação de mestrado. Vamos apresentar aqui a dissertação dele do site da faculdade, que diz o seguinte: o mercado legal de armas de fogo em Campos de Goytacazes.
Armas para quem? Publicado em 31 de março de 2020, ele vem aqui e apresenta a sua dissertação de ciências políticas, né, muito especialista, né, a 115 páginas. O livro começa com a introdução na página 13, né, então já são 102 páginas só de escrita. Dessas aqui ele faz algumas considerações, junta um monte de tabela que não são dele, junta um monte de fotos que não são dele, até propaganda da Mesbla que ele colocou, um monte de página em branco, do que daqui escrito dele deve ter em torno de 40 páginas. Mas vamos ver o que foi a pesquisa do senhor especialista Roberto Shoa, que não sabe o que vai acontecer com as armas. Lógico que ele não sabe. Ele não tem conhecimento a respeito do tema, né? Vamos lá, fiz alguns destaques aqui. Ele visitou os clubes de Campos de Goytacazes. Eram três, ele visitou dois. Dos dois clubes, ele fala que o clube de tiro campista, primeiro visitado, tinha na época 350 associados. Vejam, um dos clubes tinha 350 associados. Ele passou no final de semana de 3 e 4 de agosto de 2019 lá nas instalações, permaneci nas instalações do clube para observar. Dentre os sócios do clube havia vários perfis, e para adquirir 3 armas de fogo para seu uso, né? Uma pistola 380, peraí, o cara que é especialista em arma de fogo diz que tem uma pistola 380. Um rifle calibre 22, não acertou um calibre nominal em 2 citações. Vamos ver se na terceira ele consegue, né? E uma espingarda calibre 12. Peraí, o especialista em armas de fogo, especialista que está escrevendo sobre arma de fogo, não consegue grafar em 3 armas, nenhum calibre nominal? Chefe do Siname não sabe nem grafar um calibre nominal? Escrevendo uma dissertação de mestrado, o tal do artigo acadêmico que ele se gabou, que o meu não era acadêmico? Peraí, cadê o tecnicismo? Cadê a tecnicidade? Ele está falando de arma de fogo e não sabe escrever o calibre nominal. Não existe pistola calibre 380, porque isso não é calibre. Não existe rifle calibre 22, porque isso não é calibre. E não existe espingarda calibre 12, porque isso não é calibre. Mas vamos lá, vamos dar um desconto, né? Porque ele não é da área. Durante o período que estive no clube, somente um frequentador compareceu. De 350 sócios, ele viu um. Aproveitei para puxar conversa. Botam a foto do clube lá para encher a linguiça. O número de frequentadores foi maior no domingo, tinha uma competição, e 7 pessoas estavam lá. De 350, ele viu 8. Mas aqui a conclusão mais importante, que destaca o profundo conhecimento dele a respeito do tiro. Apesar do local ser preparado com tratamento acústico e ventilação, o barulho dos disparos das armas de fogo, não estou brincando, gente, está aqui, ó, ele colocou isso na dissertação do mestrado. O barulho dos disparos da arma de fogo era considerável, lógico, é barulho de disparo de arma de fogo, né? Não podia ser diferente. Mas pior, dessa forma, mesmo com fones de ouvido, isso dificultou demais a conversa com os presentes. Só tinha 7 dos 350 para ele conversar. Dessa forma, a saída foi observar. Foi assim que ele conquistou todo o conhecimento dele sobre armas de fogo e a pesquisa sobre os clubes de Campos de Goytacazes. Num clube de 350, como estava fazendo barulho na linha de tiro, ele observou mais e interagiu menos com os presentes para captar o maior número de informações possíveis. Impressionante. A foto aqui do stand, né? Proteção acústica é logo para não sair, não é para conversar lá dentro, todo mundo de abafador atirando e ele ficou observando. Essa foi a pesquisa dele. Na verdade, em nenhum momento observei nenhuma quebra de segurança nas linhas de tiro. E aí ele põe um monte de regras de segurança na linha de tiro para encher linguiça na dissertação dele, né? Se fosse um TCC de pós-graduação do aluno meu, tirava 0, né? Mas aqui foi a dissertação de mestrado. Durante os 2 dias que estive no clube, me apresentei como pesquisador e solicitei para que respondesse a um questionário de 25 perguntas fechadas, que iria contribuir com o estudo. Está aqui o stand de Campos de Goytacazes, do clube lá, né, com madeira no fundo, e aí ele foi num outro clube, o Clube Campista de Tiro Esportivo. Lá tem 70 anos de existência, é um clube maior. No dia 14 de setembro, então um dia ele foi no clube, no dia que visitei o clube, ele foi um dia no clube, essa é a ampla experiência e especialidade do ouvido pelo Globo, né? Ele diz que entregou 127 no total de 3 clubes, pelo que observei durante o dia e pelas conversas que tive, pareceu ser um público maior poder aquisitivo que o outro, a grande maioria formada dos presentes, por isso aí. Vamos lá. O espectro da pesquisa dos frequentadores de clubes de tiro que ele tem.
mandou 124 questionários respondidos, dentre 300 sócios num clube, 400 sócios no outro clube, e o terceiro clube ele nem foi. Né? 3 dias ele passou nos clubes, e de 124 questionários, ele tira umas tabelas aqui das respostas que ele teve, né? Aí um monte de tabela para encher aqui a dissertação, né? E aí ele chega às conclusões dele aqui a respeito de tergiversações sobre o que os outros falam, que nada aqui está sendo que ele falou, né, ou que ele pesquisou, mas que a pesquisa dele mostrou considerações. Que considerações devem ser feitas? No entanto, faltava uma outra parte relevante desse mercado, os frequentadores do clube de tiro. O trabalho de campo realizado nos 2 clubes da cidade possibilitou observar e conhecer um pouco mais sobre as pessoas, as práticas nesses locais e as dinâmicas de comportamento. Junto com um questionário apresentado para ser respondido, foi possível aprofundar algumas observações feitas durante o campo. É isso. Com 124, e aí termina aqui na página 107. Aí tem a bibliografia, aí tem aqui as fontes que ele utilizou na pesquisa dele de 100 páginas, né? 107 páginas, aí você tira as 13 de início, você tira um monte de tabelas, 40 páginas que ele escreveu, né? Você verifica o profundo conhecimento levantado com a pesquisa realizada. Só que essa pesquisa foi publicada com um livro Armas para Quem? Sobre o armamento no Brasil. Uma brilhante pesquisa que pesquisou 2 clubes de Campos de Goytacazes e ouvindo 124 pessoas. Como é que pode ser especialista em segurança pública e falar sobre o tiro se nem frequentar os clubes de tiro ou conhecer os atletas ele teve condição? Ele não teve. Em 3 dias que ele visitou, em um dia, porque estava de abafador e na área de tiro, não deu para conversar e ele preferiu observar. É esse o especialista que conclui que não sabe para onde vão as armas. Nós sabemos. Foi feita o PF-RECAD e 99,65% das armas foi recadastrado. Isso não foi colocado, e eu falei desse dado, né? Não, infelizmente não entrou na notícia, né? No artigo que foi publicado pelo O Globo. Mais que isso, houve a citação ao Instituto, né, uma ONG desarmamentista, que eu me recordei e falei, peraí, esse nome, né, eu não lembro se foi ele, mas esse nome, né, Ivan Marques, teve alguém Marques do Fórum Brasileiro de Segurança Pública que falou naquela audiência pública também, que o rapaz tentou me dar uma carteirada. Né? E vejam bem o que fala o outro Marques, que não é o Ivan. Né? E eu não sei se é parente, eu não sei se tem algum relacionamento, realmente não parei para conhecer, porque o que ele falou aqui me assustou. Olha o que ele disse aqui, essa é uma audiência pública, esse é um vídeo do YouTube, tá? De uma audiência pública. Uma sensação de segurança maior para a população e impedir esses enormes prejuízos às vidas das pessoas e ao seu patrimônio. Né? Então, nesse contexto, a discussão sobre a regulação da política de controle de armas de fogo e munições no Brasil é extremamente importante. O Brasil ele tinha, né, a partir de 2003, uma legislação bastante moderna e adequada para a regulação do acesso às armas de fogo no país. Esse contexto ele foi extremamente modificado, né, a partir de 2019, inclusive podemos dizer que a partir de 2018, com a questão do porte de trânsito, isso já foi uma mudança importante na dinâmica desse campo, e a partir de então a gente viu crescer de uma forma muito rápida, muito veloz, o número de armas de fogo à disposição de civis no país. Já começa errado, porque o porte de trânsito foi regulado pela portaria 028 do COLOG, né? Portaria que foi em 2017, não foi em 2018. O porte de trânsito não mudou nada, ele está previsto desde 2003 na Lei de Armas, desde 2003, no artigo 9º e no artigo 24. No entanto, isso foi feito num contexto no qual os mecanismos de controle existentes por parte do Estado brasileiro já eram bastante insuficientes para fazer uma política responsável de controle desse armamento. Embora fosse preconizado no Estatuto que a gente tivesse um órgão central regulando e controlando as informações sobre o armamento, a gente sempre conviveu com esses dois sistemas. Agora, inclusive, como a própria Michelle comentou, a gente tem dado alguns passos no sentido de uma centralização maior dos sistemas de informação, tanto, né, por parte da Polícia Federal quanto por parte do Exército,
Mas essa desorganização no nível federal... Que desorganização? Da onde que surgiu a desorganização? Da onde que eles tiraram que está desorganizado? O sistema mais controlado, o mais burocrático do mundo com armas, que é o sistema brasileiro, federal, acaba também se refletindo nos níveis dos estados. Então, hoje a gente tem um contexto no qual o número de armas e o número de pessoas que têm acesso a essas armas cresceu significativamente, ao passo que esses controles ainda não melhoraram. Nesse momento que inicia esse novo governo, a gente tem um decreto suspendendo, então, para fazer esse freio de arrumação. O decreto suspende para fazer o freio de arrumação, decreto de 11.366 de 1º de janeiro. Com relação à política, né, uma nova regulamentação para essa política, e a gente entende que essa é uma oportunidade extremamente importante para que a gente retome uma política responsável de controle que seja capaz de preservar a dinâmica, enfim, do tiro desportivo, de outras atividades e do acesso que os cidadãos podem ter a esse armamento, mas que impeça, com rigor, os desvios que têm acontecido. Quais desvios são acontecidos recorrentes? Casos pontuais que são identificados e as pessoas são presas e os armamentos recolhidos não mostram descontrole, mostram controle, mostram que o sistema funciona e a fiscalização é efetiva. Mas vamos lá, piora. Correntemente nesse processo, a gente tem tido inúmeras notícias de pessoas que fizeram a aquisição de armamento, se utilizando dessa prerrogativa de serem caçadores, colecionadores ou atiradores, que têm dado direcionamento para esse armamento para o crime organizado. Mentira! Mentira, e o PF-RECAD mostrou que 99,65% do armamento que foi adquirido foi recadastrado. E as 6.600 armas que não foram tinham justificativa e e apareceriam, tá? Tanto porque já estavam em fiscalização, tanto porque já estavam com o CRAF sendo emitido, como também porque elas estavam podendo ser justificadas, não fosse a revogação do PF-RECAD, que não serviu para a narrativa deles. Mas vamos ver que ele continua. Segue lá. Isso sem contar os casos nos quais os próprios proprietários têm perdas ou extravios, enfim, perdem esse armamento que também necessariamente vai parar nas mãos do crime organizado. Cadê? Como é que ele sabe isso? Da onde que foi tirada essa informação? Da onde? São em torno de 800 armas que são subtraídas, furtadas ou roubadas por ano de pessoas legalmente registradas. Isso é matemática e contabilmente desprezível. No universo de 1 milhão de armas, 800 saindo, tá? É matematicamente desprezível. Isso que arma o crime organizado? Mentira. Mas vamos lá, ele continua. Então, a oportunidade que a gente tem é de impedir esses desvios, de criar um mecanismo que seja justo, que seja adequado e que preserve a segurança pública. Preserve a segurança pública. A gente tem um estudo no Fórum Brasileiro de Segurança Pública, feito pelo Daniel Cerqueira, pela Sabrina Bueno, pelo Minority Report, com o apoio de outros parceiros, que estimou que, a partir de 2019, com esse aumento na circulação... Olha só, presta atenção no absurdo. A partir de 2019, com o aumento das armas de fogo, olha o que eles vão concluir. Estimativa, tá? É estimativa. Em que pese a gente tenha tido algumas reduções nas taxas de homicídio. Se a gente não tivesse tido esse aumento no número de armas de fogo, a gente teria poupado 6.379 vidas. Olha só, não, presta atenção. Se não houvesse o aumento das armas de fogo, a diminuição de crime seria maior, porque teríamos poupado 6.700 e não sei quantas vidas. Da onde que o cara tira uma estimativa dessa? Como é que ele pode concluir isso se as armas legais adquiridas não são utilizadas no... Só para vocês entenderem o que foi que efetivamente aconteceu, o que aconteceu é isso, uma matéria aqui da Gazeta do Povo mostrando a quem a Open Society Foundation, do senhor George Soros, faz doações de grande monta aqui no Brasil, e quem ganhou mais em 2021, entre 2016 e 2019. Isso aqui foi publicado em 2021. Vejam vocês, para não ter surpresa alguma, que quem fez o texto que guiou o novo decreto, $1.850.000, Instituto Sou da Paz. Instituto Igarapé, $1.535.000, e
O Fórum Brasileiro de Segurança Pública, US$ 1 milhão. Olha quem que está sendo financiado. Ó quem está sendo financiado. E quem que é o pai, segundo a matéria que foi publicada, do texto que guiou a publicação do decreto? Termino aqui mostrando para vocês quem é o pai dessa criança. Está aqui. O senhor Ivan Marques. Ivan Marques, que é ex-presidente do Instituto Sou da Paz e é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Deu para entender o que está acontecendo? Deu para entender o que aconteceu? Nós vamos falar sobre o grupo de trabalho, nós vamos falar sobre o que foi feito no grupo de trabalho e o que me pareceu o trabalho do grupo de trabalho, exatamente para dizer para vocês que agora, com essa matéria do Globo, ficou claro que o advogado que fez o texto, que serviu de base para isso aí, que não tem nada a ver com o que foi discutido no grupo de trabalho, que não respeitou nada do que foi encaminhado por todos os 57 convidados e os 10 membros, inclusive pela Receita Federal do Brasil, que falou sobre a respeito dos calibres, está aí a razão, e agora nós estamos começando a descobrir o que aconteceu. Isso não faz o menor sentido. Isso não se justifica em nenhum lugar do mundo. Um terceiro de fora fazer um texto quando o governo tinha condição, com o Ministério da Defesa e o Ministério da Justiça, que inclusive criou o grupo de trabalho e fez 10 reuniões e passou a receber 57 convidados para fazer as manifestações, ouvi somente um representante que era presidente do Sou da Paz e que é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, totalmente desarmamentista e totalmente desvinculado da realidade. Desvinculado da realidade. Tudo isso que está falado, eu contesto e provo que é mentira. A hora que quiserem, no lugar que eles quiserem, vamos conversar, que eu aponto um a um os erros disso aí. O tal do Angeli, quando veio falar comigo num programa de TV, pediu para sair, falou que estava com compromisso de tanta surra que levou de fato, de verdade e de dados. Com mentira, aqui não se cria. É só vir conversar que eu mostro onde está toda a mentira disso aí. Mentira, mentira e mentira. Pelo menos a repórter foi muito correta comigo e não desvirtuou nada do que eu falei, publicou exatamente o que nós passamos. Não teve oba-oba, não tem festa das armas, o rapaz que me peitou lá e me carteirou não sabe do que está falando porque fez pesquisa de 2 clubes e ficou 3 dias nesses 2 clubes e dos 700 sócios conseguiu falar com 124 deles por formulário e criou um livro que fala das armas do Brasil, sendo que ele não pesquisou nem as armas de Campo de Goytacazes. São esses os especialistas. Né? Especialista em segurança pública que nunca sentou a bunda numa viatura, nunca rodou com a polícia para saber o que acontece, né? Jubilou numa universidade pública para falar besteira em estudos sociais, que ele não sabe nada a respeito, não sabe reconhecer uma arma, nem se olhar de frente um cano, que se o diga, falar que numa dissertação de mestrado não escreve um calibre nominal corretamente, se dizer especialista e falar de tudo como especialista de segurança pública ou de arma de fogo, que ele não sabe é nada. A hora que quiser conversar, estou pronto para conversar, beleza? Boa semana para vocês, um feliz Dia dos Pais. Hoje eu passei o meu Dia dos Pais longe do meu pai, longe do meu filho, porque estou a trabalho. Amanhã, audiência pública na Assembleia Legislativa do Paraná e na terça-feira, curso para os promotores, curso e palestra para os promotores de justiça do Paraná na Procuradoria-Geral de Justiça aqui em Curitiba. Beleza? Vamos que vamos. Amanhã tem aulão da comunidade 357. Valeu, pessoal. Fui. Não tá fácil não, mas nós vamos seguir.